Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava comer, encher o estômago com as lavagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Eu convido você a fazer uma oração inicial nesse início desse atendimento coletivo. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e deixa eu te ajudar, eu te auxiliar nessa oração, conduzindo essa oração para que você possa já ir se libertando e se curando. Senhor da vida, da cura e da renovação. Neste momento nos reunimos espiritualmente para pedir limpeza, libertação, fortalecimento emocional para todos aqueles que participam deste atendimento energético espiritual coletivo. Que toda dor acumulada, todo vínculo de sofrimento, toda prisão emocional ao passado, toda culpa, medo, dependência afetiva, tristeza profunda, desgaste silencioso, comece agora a ser dissolvidos pela luz da consciência, do amor e da cura espiritual. Assim como o filho pródigo encontrou o caminho de volta para a sua essência, que cada participante também possa retornar para si mesmo, reconectando-se com sua própria força interior, dignidade emocional, paz e equilíbrio. Que sejam cortados todos os laços energéticos nocivos ligados a pessoas, situações, ambientes, pensamentos, memórias que ainda drenam energia, aprisionam emoções ou mantêm ciclos de sofrimentos repetitivos. Que o corpo emocional seja acalmado, que a mente desacelere, que o espírito seja fortalecido e que cada coração receba clareza, proteção, renovação e libertação. Pedimos que toda essa energia de cura alcance agora
Salete Sandra, Eduardo, Leonardo, Luciano, que alcance também a Vânia, a Rosilei, a Cláudia Elisa, o Cláudio, alcance a Ieda, o Paulo Ricardo, o Henrique, o Rafael, a Juliana, a Flor, o Luciano Carlos, a Giovana, a Isabela, o Maicon, alcance também a Mariane, a Thaís, o Leandro, o Juscelino, alcance a Terezinha, o Manuel, o Bruno, o Matheus, alcance a Fernanda, a Elizabeth, o Fernando, o Natan, a Maria Eugênia, a Ana Paula, o Brian, alcance a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, o Daltro, a Tayla, o Gelson, a Noeli, alcance também a Nádia, o Caio, a Juliana, o Carlos Eduardo, a Jéssica, o Leonardo, alcance a Débora, o Jonathan, o Davi, a Adelaide, a Maria Lúcia, a Marcilene, a Maiara, o Janilson, o Anderson, a Josiane, o Everton, alcance a Gabriele, a Gisele, o Bernardo, o Douglas, alcance o Jorge, o Alexandre, a Marilda, o Anderson, o Carlos Eduardo, alcance a Juliana Helena, alcance o Saulo Filho, a Eliette, a Camille, o Saulo, a Maria Marli, o Samir, alcance a Cleia, o Marco, o Luciano, a Maria Valentina, a Maria Clara, a Valésia, a Carla, o Carlos Vinícius, o José Runildo, a Célia, alcance a Fátima, a Mariana, o Vitor, o Henrique, alcance o Elton, a Jaqueline, o Murilo, o Marcos, alcance o Cleiton, alcance o João Gabriel, a Cláudia, e também que essa tua graça, Pai, me alcance. E que cada nome aqui colocado, Deus, seja envolvido por luz, proteção espiritual, equilíbrio emocional e uma reorganização energética profunda. Assim eu te peço, Pai, em nome de todos esses que foram nomeados e estão participando desse atendimento coletivo de hoje. Que assim seja, assim se cumpra. Está feito, está feito, está feito. Seja mais uma vez bem-vindo a esse atendimento coletivo, a esse momento de cura, de libertação. Hoje, um tema muito profundo, essas liberações energéticas, esses nós energéticos que muitas vezes nós estamos aprisionados, e essa libertação emocional também que nós precisamos. E o que será que a parábola do filho pródigo nos ensina sobre corte de laços energéticos e libertação emocional? Eu iniciei esse texto, essa gravação com o texto do Evangelho de Lucas, do capítulo 15, onde ali tem algumas parábolas, algumas histórias que Jesus conta, e ele conta também essa parábola do filho pródigo. E é muito interessante que muitas vezes essa parábola do filho pródigo, ela nos é vendida a ideia de perdão. E sim, existe uma parte da parábola que nos remete sim à questão do perdão. Mas existem alguns outros conhecimentos que o Cristo quer nos passar na parábola do filho pródigo, que muitas vezes passam despercebidas. E o que será que essa parábola quer nos ensinar sobre cortes de laços energéticos e libertação emocional, que é o tema de hoje, do atendimento de hoje? A história do filho pródigo nos mostra que muitas vezes o ser humano se afasta de si mesmo, tentando encontrar fora aquilo que somente poderia ser curado dentro.
E o texto também fala sobre perdas, excessos emocionais, vazios internos. Quando ele cai em si, vem a culpa, mas também um pouco de orgulho, porque ele precisou chegar ao fim do poço, quase comer comida dos porcos. Essa parábola também nos fala de dependência afetiva, sofrimento silencioso, e principalmente sobre retorno, reconexão e libertação. Um texto que muitas vezes os pregadores ficam batendo na tecla do perdão, do perdão, do perdão. Nós podemos extrair todo esse conhecimento que o Cristo nos traz. E quando nós observamos essa parábola sobre uma perspectiva, sobre uma visão energética, espiritual e emocional, nós percebemos que ela revela algo muito profundo. Existem laços invisíveis que nos prendem ao passado, às dores, às culpas, aos relacionamentos destrutivos, às expectativas familiares e aos padrões emocionais que nós fomos repetindo. O filho pródigo rompeu inicialmente com sua origem de forma impulsiva. Pai, eu quero a minha parte na herança. No dia seguinte, ele arrumou as coisas dele e foi embora. Buscou preencher o seu vazio em ambientes, em pessoas, experiências externas, gastou todo o dinheiro dele. E isso simboliza quando alguém tenta anestesiar, e esse alguém pode ser você, dores emocionais, através da validação constante, aprovação do outro. Relacionamentos tóxicos também, excessos emocionais, fuga espiritual, dependência afetiva, ou uma necessidade contínua de ser aprovado. Energeticamente, toda experiência intensa cria vínculos. Toda experiência intensa cria vínculos. Toda experiência que você fez na sua vida de forma muito intensa, tanto coisas boas quanto coisas ruins, criam vínculos. Aquela rave que você foi, aquela festa que você amanheceu lá, aquele grupo de oração, aquele retiro, ou seja, experiências boas, outras não tão boas, criam vínculos. E alguns vínculos são saudáveis, nos fortalecem. Outros vínculos nos drenam, aprisionam, desgastam profundamente o campo emocional e espiritual, sem falar nas nossas situações de trabalho, de emprego, de negócios, né? O problema é que, e pode ser que esta pessoa seja você, muitas pessoas permanecem ligadas energeticamente, presas, amarradas. Há relacionamentos que terminaram fisicamente, mas continuam vivos no emocional. Eu conheço um monte de gente assim. Dores familiares antigas, culpas e arrependimentos. E você fica preso naquela culpa, naquele arrependimento, e você não sai daquilo. As rejeições da infância. Meu pai não gostava de mim, minha mãe não gostava de mim. E você fica preso naquela rejeição a tua vida inteira. Ambientes emocionalmente pesados. Mas você está lá ainda. Há pessoas que manipulam através da culpa, do medo, da dependência. Pode ser que você esteja num relacionamento hoje disso aqui. E até,
Eu acho que essa é uma das piores. Há versões antigas de você mesmo, de você mesma. A parábola do filho pródigo nos mostra que o verdadeiro retorno não era apenas voltar para casa, era voltar para a sua essência. E o processo de libertação emocional começa quando nós percebemos, cada um de nós percebe. Eu não preciso mais continuar vivendo preso ao sofrimento que me consumia ou que me consome. Eu não preciso mais ficar preso nisso aqui. O corte de laços energéticos não significa deixar de amar alguém. Também não significa apagar memórias ou negar a história vivida que você viveu. Significa retirar do campo emocional aquilo que mantém sofrimento, dependência, culpa, desgastes, aprisionamento psíquico. E existem pessoas, e como eu sempre digo, essa pessoa pode ser você, que continua energeticamente vivendo em situações que terminaram há anos. Mas o corpo segue presente. A mente e a emoção permanecem conectadas ao passado. Todos os dias eu atendo 5, 6, 10 pessoas, dependendo do dia. Algumas delas, inclusive, em videochamada, né, ao vivo. E eu encontro pessoas assim todos os dias, que continuam vivendo situações que terminaram há anos. E o corpo segue no presente, mas a tua mente conectada ao passado. E toda ligação emocional mal resolvida consome a tua energia vital. E a libertação emocional acontece quando o indivíduo permite que o ciclo se encerre, devolver pesos que nunca foram teus, nunca lhe pertenceram. Parar de carregar responsabilidade emocional excessiva, romper padrões de autossabotagem, sair do lugar de abandono interno, reconstruir a sua própria identidade energética. E o que acontece na parábola? O filho retorna esgotado, fragilizado, totalmente vazio. E isso simboliza o estado de muitas pessoas que viveram durante anos sustentando relações desgastantes, tentando agradar todo mundo, enquanto se abandonava internamente. Todos nós já fomos um pouco filho pródigo. E talvez você ainda você esteja ali. O retorno para casa representa a reconexão com a própria alma, com a própria dignidade emocional, com a própria força espiritual. E esse processo de retorno também envolve perdão. Mas o perdão aqui não é como submissão a sofrimento. Se você não sabe o que é perdão, procure no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo onde eu falo, eu explico sobre o que é perdão, sobre o que é pecado, sobre o que é perdão. Então, o contexto do filho pródigo não é um perdão de submissão ao sofrimento, mas um perdão de libertação energética. Porque quando existe ódio, ressentimento, culpa excessiva, apego doloroso, o campo da mente continua preso àquilo que aconteceu. Muitas vezes o maior laço energético que precisa ser cortado não é com o outro, com as outras pessoas, ou com as situações do passado, mas com a dor que foi construída em torno daquela experiência que você viveu. E quando esses laços começam a ser dissolvidos, o campo espiritual, o campo energético, volta a respirar. A tua mente desacelera, o corpo reduz tensões,
As emoções deixam de viver em estado constante de defesa. Ontem eu atendi uma pessoa que era nítido o estado de defesa que essa pessoa viveu anos da vida dele. Quando a gente vai na ciência, porque esse tema que eu estou trazendo a você é um tema espiritual, um tema energético, mas também é um tema que hoje a ciência estuda muito a respeito, a neurociência, a neurobiologia, a neuropsicanálise, que diz respeito a cargas alostáticas. E o que é uma carga alostática? Isso aqui é um conhecimento da ciência que eu estou trazendo a você, mas que tem tudo a ver com o espiritual, com a energia e com o atendimento que nós vamos fazer hoje. Carga alostática nada mais é que aqueles acúmulos que você vai tendo muitos anos de estresse. E você não consegue se recuperar, voltar para o estado teu normal, digamos assim. Só que não é um estresse constante, todos os dias. Isso também traz carga alostática, mas são situações de estresse que você se coloca. Por exemplo, uma pessoa trabalha das 8 às 6 da tarde. É já um estresse o trabalho dela. Chega em casa, tem o estresse da casa, o estresse da família, o estresse dos filhos. Às vezes, no deslocamento para casa, tem o estresse do trânsito. Então, aqui nós temos já 3, 4 tipos de estresse. Essa pessoa fica ali. E ela desliga o carro dela, não consegue se recuperar daquela situação de estresse que ela passou no trânsito. Ela entra em casa, já tem filho gritando, já tem a louça para lavar, já tem... Tá entendendo? Ou seja, a pessoa, ela sai de um estresse e entra no outro, sai do estresse e entra no outro. Ela não consegue relaxar. Isso forma o que a neurociência chama de carga alostática. E você vive sempre no limite, sempre ali, no limite. O organismo permanece por muito tempo em estado contínuo de estresse, tensão, medo, preocupação, sofrimento emocional. Você sempre vive no limite. Faz o sistema nervoso acreditar que o perigo nunca acabou. E quando isso acontece, o corpo físico, isso também reflete no espiritual e na energia, entra em exaustão silenciosa. O emocional pesa, a mente acelera, o sono não descansa, a imunidade enfraquece, o coração vive sempre em alerta, disparado, e o teu espírito perde totalmente a vitalidade. Por isso, libertação emocional, cortes energéticos também é saúde. Porque cortar laços energéticos nocivos é permitir que o corpo, a mente e o teu espírito pare de sobreviver, para finalmente começar a viver com mais presença, equilíbrio, leveza, reconexão interior. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e eu preciso que você feche teus olhos e que você se concentre no que nós vamos fazer agora. Inicia um processo respiratório. Puxa o ar para dentro. Segura um pouco o ar e solta. Respira de forma profunda. Segura um pouquinho o ar e vai soltando o ar lentamente pela boca. Mais uma vez. Respira, segura um pouco o ar. E vai soltando o ar lentamente pela boca. Mais uma vez, expira de forma profunda, segura o ar. E vai soltando o ar lentamente pela boca. Continue essas respirações.
E nessa primeira parte, nós vamos trabalhar aqui a energia da liberação e da limpeza. Neste primeiro momento, permita que tudo aquilo que está pesado dentro de você comece lentamente a se desprender. Toda a dor emocional acumulada, todo o desgaste silencioso, toda a culpa antiga, todo o medo de abandono, rejeição, perda, começa agora a perder força dentro do seu campo. Tudo aquilo que drenava sua energia começa a ser retirado do seu corpo emocional, da sua mente e do seu espírito. Vai se conectando de forma profunda com essa energia. Vínculos de sofrimento se rompem agora. Dependências emocionais são cortadas agora. Pensamentos repetitivos são limpos e cortados agora. Culpas excessivas, ressentimentos, memórias dolorosas, laços energéticos nocivos, todo padrão que mantém você preso ao passado, tudo isso é cortado agora, limpo agora. E como o filho pródigo precisou deixar para trás os excessos, os vazios, os caminhos que o afastavam da sua essência, você também começa agora um movimento de retorno para si mesmo, para si mesma. Tudo aquilo que não pertence mais ao seu caminho começa a ser liberado. Que a sua energia volte a respirar. Que o seu coração volte a sentir paz. Que sua mente encontre silêncio. Que todo o peso emocional que mantinha seu corpo em estado constante de tensão e desgaste seja agora suavemente dissolvido. E após essa limpeza,
O seu campo começa agora a se reorganizar. Porque não basta apenas cortar laços. É necessário aprender a vibrar numa frequência diferente daquela que alimentava dor, escassez, medo, sofrimento. E nesse momento, permita que a sua energia se alinhe com paz, clareza, dignidade emocional, amor próprio, equilíbrio, proteção espiritual, fortalecimento interior. E todo o processo de desvalorização, abandono interno, necessidade de aprovação constante, vai sendo agora substituído por uma percepção de si mesmo ou de si mesma. Você não precisa mais viver tentando carregar pesos que não pertencem a você. Seu campo energético começa agora a compreender que merece paz, merece leveza, e escolher a sua própria cura não é abandonar ninguém. E que a sua mente desacelere agora, que seu sistema nervoso encontre equilíbrio, que seu emocional saia do estado de defesa. E toda libertação verdadeira abre espaço para um novo fluxo. Antigos vínculos são dissolvidos. A energia que antes ficava presa começa novamente a circular. Permita que novos caminhos se abram de dentro e fora de você. Que a sua energia volte a fluir. Nos relacionamentos, nas emoções, na saúde, na prosperidade, na autoestima, na motivação, e na sua capacidade de viver o presente sem permanecer aprisionado ao passado. Pois o fluxo da vida não consegue se movimentar quando o coração está preso a dores antigas. Por isso agora você permite que sua alma siga adiante. Novos ciclos sejam iniciados. Possibilidades encontrem espaço. Conexões mais saudáveis. E tudo aquilo que parecia bloqueado começa a destravar. Nesse momento,
Toda energia começa a se consolidar dentro do seu campo espiritual, emocional, energético. A limpeza realizada se fortalece, os cortes se estabilizam. As emoções começam a encontrar reorganização e equilíbrio. O seu corpo compreende que não precisa mais viver em estado de alerta, tensão, sobrevivência. Toda a carga emocional começa a ser descarregada. Toda exaustão começa a ser limpa. E que a sua mente encontre descanso, seu emocional encontre segurança, sua energia encontre estabilidade e que sua alma encontre a liberdade. Neste momento você encerra ciclos de sofrimento, dependência emocional, aprisionamento energético. Você se permite seguir adiante mais leve, mais consciente, mais fortalecido, mais fortalecida. E que toda libertação realizada aqui alcance a sua mente, suas emoções, seu corpo, seus relacionamentos, seus caminhos e a sua vida espiritual. Cura e libertação chega para você. Cura e libertação está chegando para você agora. Cura e libertação vai chegando para você agora. Os sonhos de Deus jamais. Qual que é o sonho de Deus para você? Restaura os sonhos. E que os teus sonhos e os sonhos de Deus para você sejam restaurados agora. Aviva corações deste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
um som de ousadia, um som de conquista, um som de multiplicação. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido. Não desista, não desista, não desista, não pare de os sonhos de Deus jamais. Não desista, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus. Aleluia! E a tua visão. Recebe a cura! Recebe a... Que você receba a cura agora. Que você receba a unção agora. Essa unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a cura, a libertação. Receba a unção, o Espírito de Deus desce sobre você. Você não está mais ali na cova, você não está mais ali comendo a comida dos porcos. Você agora se levanta e começa a voltar, a retornar. Recebe a cura, recebe a libertação, recebe a cura, a libertação. Recebe a cura, recebe a libertação. Recebe cura, recebe libertação agora. Deus tem um sonho na sua vida. E você, a partir de agora, se levanta e determina o que você quer que se realize, o que quer que se faça. Porque você é um filho e não uma criatura ou um qualquer. Você é o filho que recebe a cura, recebe a unção. Você é o filho, você é filha que recebe essa unção de ousadia, de conquista, de multiplicação. Sou muito grato a toda a espiritualidade que acompanhou esse atendimento, a você que escolheu participar, a você que pediu também o atendimento por outra pessoa, e que esses cortes, esses laços energéticos espirituais, eles sejam totalmente dissolvidos e que de hoje em diante você viva uma vida nova. Amanhã, dia 16 de maio, é um dia muito importante espiritualmente, tá? Eu, a princípio, não vou fazer nenhum atendimento coletivo amanhã. Quem faz acompanhamento mensal comigo, apometria mensal e assim por diante, vai receber toda uma energia no dia de amanhã diferente, pois o dia de amanhã, dia 16 de maio, é um dia, assim, espiritualmente muito forte, muitos alinhamentos planetários, muitas energias acontecendo, fluindo, mudança de lua e assim por diante. Para que de uma vez por todas, a prosperidade, a abundância entre na sua vida e as coisas comecem a acontecer de forma diferente. Mas a gente precisava passar pelo corte, precisava passar pela limpeza. Então, amanhã,
Tire um momento do seu dia para que você, assim, determine o que você quer na sua vida daqui para frente. Amanhã é dia de abertura, de prosperidade, de coisas novas acontecendo. Então não perca, não se desconecte. E amanhã, 5 minutinhos do seu dia, eleve uma prece conforme a sua fé, a sua crença, aquilo que você acredita, a esse Deus que te chama de filho e que você o reconhece como pai para que você possa receber a herança que ele quer te dar. E amanhã é um dia muito propício para isso. Não é por ser o dia 16 de maio, mas as energias que envolvem o dia de amanhã, energias planetárias, mudança de lua, portais espirituais, coisas que estão acontecendo energeticamente, espiritualmente. Quero dar um outro recado, um outro aviso aqui para você. Acho que você acompanhou toda a gravação e teve um momento ali do vídeo que eu falei sobre questões assim emocionais, aqueles acúmulos de estresse, né? Eu até citei um termo que a ciência utiliza, a neurociência utiliza, que são as cargas alostáticas, ok? Eu quero te convidar a você vir fazer uma jornada de 7 dias. Essa jornada ela vai começar agora nas próximas semanas, né? No final do mês. Eu vou anunciar ela, né? Para quem quiser participar. É uma jornada de 7 dias para que você possa estudar a respeito desse tema, porque vão ser algumas videoaulas sobre esse tema, e que você possa também entrar dentro de um protocolo de limpeza, um protocolo de transformação. No atendimento coletivo, nós vamos fazer esse protocolo de forma coletiva, ok? Mas, se você se interessar em agendar um atendimento comigo para tratar deste assunto especificamente, esse acúmulo de estresse muitas vezes que você tem na sua vida e que isso está acabando com você. Você vive todo o tempo no limite, no limite, no limite. E enquanto você está vivendo no limite, a gente ainda consegue recuperar. O problema é quando esse limite te derruba totalmente. Quando você cai totalmente, para te levantar é mais difícil. Não é impossível, mas o processo é muito mais longo. Porque você cai do completo zero e você tem que se reerguer. Então, enquanto você ainda está no limite, você percebe isso, e esse tema tocou você, é o momento que você pode vir e se recuperar, porque ainda existe energia vital. O teu emocional ele não está completamente gasto. Você está usando a reserva que ainda tem nele. E por que agendar uma consulta? Porque precisa ser feito um protocolo individual. O atendimento coletivo, esses 7 dias que eu vou anunciar nos próximos dias, então fique atento, né? Eu vou divulgar nos grupos também. Ele já vai te ajudar bastante, muito, ok? Só que aqueles que quiserem, é bom, é necessário você agendar uma consulta, porque eu preciso montar um protocolo para você. Esse protocolo ele vai passar por questões espirituais, questões emocionais e questões físicas. Eu não sou médico, então eu não receito medicamento. Mas eu posso, como terapeuta e com todos os cursos e certificações que eu tenho, te orientar, inclusive, um processo utilizando a naturopatia. Coisas que a natureza te dá, ok? Então, são chás, são florais, coisas assim que têm até um custo muito baixo e que vão te ajudar a você voltar para um estado normal. Então, esse é um protocolo que precisa ser feito individual. Não tem como eu fazer um protocolo geral para todo mundo e vai dar certo com todo mundo. Lá no atendimento coletivo, nesses 7 dias, você vai entender o tema. Lá eu vou falar de coisas espirituais, mas eu vou falar muito de coisa emocional, coisa da mente, tá? E são conhecimentos, muitas vezes, que ficam na universidade, que ficam na academia, e que não chegam até as pessoas. Então, a gente precisa
trazer esse conhecimento para as pessoas para que você se liberte. E aqueles que quiserem podem agendar uma consulta direto comigo para a gente trabalhar as suas questões emocionais, suas questões espirituais, mas trabalhar também um protocolo para você, ok? Florais que você pode tomar. Existem até florais que você já compra pronto, você nem precisa mandar manipular. Chás que você pode tomar, que você compra no mercado e que vão te ajudar a você entrar num estado de recuperação, ok? Existem casos que são extremos e que muitas vezes a pessoa precisa procurar um médico porque precisa ter toda uma orientação, porque ali nós já temos um processo de burnout, por exemplo, acontecendo, já existe um processo depressivo, existe já um processo muitas vezes de borderline, de síndrome do pânico e tantas outras condições que daí precisa também do suporte médico, ok? Então, é por isso que é importante que seja analisado caso a caso. Existem pessoas, e eu já tenho algumas que estão se tratando comigo dentro de protocolos individuais, que só com o protocolo individual já melhoram muito. Muitas até deixam os medicamentos, deixam as coisas. Então, a gente precisa cuidar do seu espírito, da sua mente, mas também precisa entender o que é que você precisa especificamente. E qual chá, qual erva, qual cristal, qual floral vai poder te ajudar naquele sentido, ok? E tudo baseado em ciência, em conhecimento e também na realidade espiritual e energética individual de cada um. Então, fique atento aos grupos, às divulgações que eu faço, porque tenho certeza que esse tema é um tema que vai tocar muitas pessoas e existe essa necessidade de a gente ajudar as pessoas com protocolos específicos. Porque se você ligar no YouTube, se você procurar na internet, você vai encontrar um monte de receitas, né? Mas sem conhecimento técnico, sem muitas vezes um protocolo individual para você. E isso é perigoso, porque às vezes você pode estar passando por uma condição de saúde emocional que você precisa de suporte médico. E a receitinha da internet não vai dizer isso para você. Então, é importante que a gente entenda caso a caso, ok? Olha, aqui nós temos uma situação espiritual energética e também um acúmulo de estresse que está acabando com você. Então, nós temos que trabalhar esses 3 setores. Mas ainda a gente consegue recuperar antes que isso vire um burnout, antes que vire um esgotamento mental, antes que vire uma síndrome do pânico, antes que vire uma depressão. E hoje, essas doenças psiquiátricas, elas estão assim na moda, né? Você vai, às vezes, em qualquer pessoa, ele já diz, você é depressivo. Não, você não é depressivo. Pode ser que você esteja, naquele momento, passando por aquele transtorno, mas não é você, não é quem você é, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar tudo isso. E precisa ter conhecimento para lidar com essas coisas, tá certo? Existem casos, inclusive, que a pessoa precisa de uma libertação espiritual mais profunda, porque ali nós temos situações espirituais que estão acabando com a vida dessa pessoa e estão provocando todo um quadro psicológico, psiquiátrico também. Mas às vezes não é espiritual. Nós também temos que ter essa noção. Não dá para a gente se esconder atrás de que alguém fez algo para mim ou que tem um obsessor na minha vida. Pode ser que o obsessor de você seja você mesmo. Mas daí isso está gerando um estresse muito grande. Então isso precisa ser visto caso a caso, ok? Então nós vamos ter um atendimento de 7 dias para que você possa tomar conhecimento sobre o assunto, entender. Muitas vezes eu vou trazer ali nos vídeos, nas aulas, coisas que você vai se identificar. Opa, peraí, isso aí está acontecendo comigo. Não, isso aqui não está acontecendo comigo, mas aquela outra coisa sim. E perceber, porque enquanto você ainda está usando a tua reserva emocional que ainda existe, dá para te recuperar. O problema é quando você despenca de vez.
Daí você tem que cair no psiquiatra, você tem que tomar remédio, você tem que fazer todo um acompanhamento de anos, porque o teu cérebro, a tua mente e o teu espírito, inclusive, já foi para o espaço. Então vamos evitar que isso aconteça, certo? Então isso precisa ser feito com técnica e com conhecimento. E aqueles que quiserem vir fazer um protocolo individual, vamos fazer, certo? Daí a gente precisa montar para você qual que é o chá, qual que é a erva, qual que é o floral, qual que é, assim, até existem até alguns, como é que é o nome? Me fugiu a palavra agora. Mas existem até alguns tipos de alimentos que quando você, às vezes, não consome, aquilo te traz uma deficiência, tá? Então, até rever, muitas vezes, questões alimentares tuas, ok? Para que você possa voltar. E é muito simples, pessoal. Às vezes, pequenos gestos que você faz. Ontem eu atendi uma pessoa dentro desse protocolo que eu estou propondo a você, que eu vou anunciar melhor, né? Você vai ter conhecimento de tudo isso nos próximos dias. E essa pessoa trabalha muito com eventos, né? E está sempre no limite, no limite. Eu disse para ele, olha, quando você sai de um evento e vai para o outro, né? Às vezes no mesmo dia, tira nem que seja 10 minutos para você ir num parque, para você ir a algum lugar, você ficar totalmente sozinho e apagar a tua mente. Isso foi ontem. Hoje ele me mandou mensagem que fez isso e ele já sentiu uma melhora absurda. Uma melhora absurda. Porque ele ficou 10 minutos em completo silêncio, sem celular, sem ninguém perto, sem falar com ninguém. Ele ficou dentro do carro dele, quieto. Quieto ali. E daí, ele botou lá uma música, né, que ele gosta, não tem nada contra. E daí, quando ele pegou o carro de volta para ele poder se dirigir a outro lugar, que ele tinha 4 horas de palestras, eventos e coisas que ele tinha que fazer, parece que ele tinha dormido uma noite inteira. Foi a expressão que a pessoa me deu. Mas essa pessoa seguiu à risca o que foi sugerido para ela. E tem coisas, pessoal, que a gente precisa pegar na mão. Preciso pegar na mão sua e te ajudar. Para que você saia do buraco que você está entrando, né, que ainda dá para puxar você para cima, antes que você caia no fundo do poço. Porque quando você cai no fundo do poço, daí o resgate é mais complicado, é mais difícil. Ok? Então fica o convite, acompanhe as redes sociais, acompanhe as divulgações que eu faço, para que você possa tomar conhecimento sobre o atendimento de 7 dias, que vai ser, assim, a nível coletivo, e que vai trazer conhecimento a você sobre o tema, e aqueles que quiserem, obviamente, né, não é nada obrigatório, você pode agendar uma consulta direto comigo, e daí nós vamos montar um protocolo individual para você. Tá bom? E esse protocolo não é só coisa espiritual, não. Tá? A gente tem que trabalhar o espiritual, a mente, mas também trabalhar o físico. Trabalhar o seu dia a dia. Ok? Muita gratidão a todos vocês e que você continue sendo abençoado, sendo alcançado pela graça divina, que você lembre quem você é, que você é filho. Então você é herdeiro de tudo isso que Deus tem para te dar. E com certeza muita transformação de hoje em diante vai acontecer na sua vida, porque o atendimento de hoje foi muito forte, como todos são. Mas o de hoje, ele foi nas nossas raízes mais profundas, que muitas vezes a gente não fala com ninguém sobre isso. Gratidão, gratidão, gratidão.